Bom, rapaziada, para começar esse vídeo aqui, eu quero deixar claro que eu vou gravar esse vídeo para todos os criadores de trinca-ferro e criadores de mansarrão. E dizer para você que o que eu vou explicar aqui para vocês vai resolver a maioria das dúvidas que muito passarinheiro produz no dia a dia. Entre essas dúvidas, uma delas que são principais são alguns barulhos que o trinca-ferro faz. E parece que esses barulhos eles vêm incomodando os donos, os proprietários. Pior ainda, não é o próprio dono do pássaro desvalorizar o seu pássaro, mas o próprio amigo ou vizinho que olha para o pássaro e desvaloriza o pássaro do amigo. E muitas vezes o cara chateado quer descobrir por que o passarinho faz certo tipo de barulho, por que canta canto bem te vi, por que canta canto parecido com o seu. Pois é, falando disso, eu queria dizer para você que o seu trinca-ferro, o seu mansarrão, ele pode emitir até 30 tipos de sons. Isso mesmo. E o trinca-ferro também, ele é um pássaro que ele pode aprender a emitir outros sons, como sons de campainha, cantos de bem-te-vi ou até mesmo sinais de sirene. Já vi isso. Já vi trinca-ferro cantar canto de coleiro, mas nunca vi um trinca-ferro sair de boca mole para cantar boiadeiro. Então, os sinais que os pássaros dão não são apenas sinais, são providências divinas para você que está do outro lado entender que o seu trinca-ferro está próximo de cantar. Nessa época, em muitos lugares do Brasil, já tem trinca-ferro cantando. Mas lembre-se, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Quem levou, quem colocou, foi os próprios donos, que chegaram a um denominador comum, que era legal se encontrar para poder fazer uma baderna. Em outros lugares do Brasil, os trinca-ferros ainda estão guardados, protegidos, sendo gerenciados por pessoas que vão esperar até chegar o mês de setembro, aonde a temporada se fortalece e o trinca-ferro canta bem. Mas não era isso que eu queria falar. Quero dizer para você que toda vez quando o seu mansarrão for abrir o canto, ele vai fazer barulho. E os barulhos mais conhecidos que ele faz é o machiado, é o piado, é o pistado. Isso tudo o trinca-ferro faz quando ele quer cantar. Mas não quer dizer que esses são os únicos barulhos ou únicos sons que o trinca-ferro emite. Como disse para vocês, ele pode emitir até 30 sons diferentes. Aqui na minha casa, meu trinca-ferro, ele tinha mania de dar um gritinho tipo de gavião. E toda vez quando eu levava ele na baderna, as pessoas reclamavam. Falavam, já começou esse trinca a dar grito de gavião. Mas o que acontece? Eu via aquilo e eu percebi que era algo que o próprio pássaro usava, era o estilo dele. Eu nunca saí pelo meio da rua para tentar fazer meu pássaro parar de fazer um tipo de som. Nunca. Se ele desse canto de bem-te-vi, olha, o trinca-ferro é esse. Quem quiser, tá aí. Mas eu não gostei do canto de bem-te-vi. Beleza. Até aí, tudo bem. Agora, descredenciar o meu pássaro na minha frente, sem que eu possa defender ou tenha capacidade de entender que o meu trinca-ferro vive 28 anos e que eu tenho 28 anos, se tiver saúde, se tiver força, se tiver talento para viver e tentar consertar esse pássaro. Será que o meu pássaro precisa de conserto? Será que não está faltando em mim entender que o meu trinca-ferro ele precisa da minha atenção, que o meu mansarrão ele é desse jeito, que ele é dessa forma, e eu preciso entender que essas coisas elas não vão mudar? Um trinca-ferro que ele morde a anilha, ele nunca vai parar de morder.
muito difícil. Eu já ouvi gente falando, arrumei uma fêmea, botei para ele e ele parou. Eu já vi muita gente falar, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. O meu trinca-ferro era quando estava com a fêmea dele. Quando a fêmea dele fugiu, ele se transformou em outro. E eu não reconheci mais. Então, quando você compra um trinca-ferro, quando você adquire, você tem que ter certeza que esse trinca-ferro não é enfermado, que ele não tem uma fêmea. Você tem que ter certeza que ele é sozinho. Ainda mais se o cara for de rolo, já pegou da mão de outro, de outro, de outro. Quantas pessoas já não pegou esse pássaro? E aí sabe o que acontece? Esse trinca-ferro vai parar na sua mão. Você não tem experiência. Você não sabe que o trinca-ferro emite mais de 30 sons diferentes. Então tudo que ele faz, você aparece na tela e pergunta: é normal? Pois é normal. Trinca-ferro fazer tudo isso é normal. E o que não seria normal? Seria normal o trinca-ferro não pistar, não machear, não cantar, não fazer nada. Isso não seria normal. Mas por que existe isso? Porque geralmente ou é fêmea ou geralmente é um trinca-ferro novo. Pior, as pessoas, os passarinheiros, pegam pássaros muito novos que eles não viram cantar, pegaram calado, no escuro, sem ver cantar. E aí você sabe o que eles querem fazer? Eles querem perguntar para você, será que é macho ou é fêmea? Pô, mas essa responsabilidade não está nas minhas mãos. Essa responsabilidade está na mão de vocês. Se orienta e percebam aonde foi que você buscou, na mão de quem que você pegou e como ele estava no dia que você pegou. São as 3 coisas que você precisa anotar. A primeira coisa, estava cantando? Não importa se estava cantando baixo. O importante é se ele estava cantando. Seu trinca-ferro, ele estava cantando? Não estava cantando. Seu trinca-ferro estava bonito de penas? Estava todo maltratado? A maioria pega todo maltratado. Por quê? É barato, fácil de pegar e de negociar. Então a pessoa pensa, eu dou um trato, faço o meu manejo e aí o passarinho fica bom. Na maioria das vezes é isso que as pessoas pensam. Todo mansarrão, todo trinca-ferro, ao vir de um criatório, se cantou de noite, tem que cantar com a luz apagada. Porque se canta com a luz acesa, ele não é tão bom assim, só está estressado. Trinca-ferro, quando ele é bom, ele canta quando a luz está apagada. E não pode ter outra luz de longe, somente aquela luz tem que estar apagada. E lá no escuro, você escuta ele cantando. Aí ele é uma máquina, é um fenômeno, tem que ser lapidado. Mas sabe o que eles fazem? Passa para frente. Dá de graça, bu, 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 Zeca Urubu. Aí ele ataca, te dou um cantando nesse daí. Não, que eu vou levar para a roça, vou levar para fulano lá que não tem nenhum. Esse daí vai ser bom, se transforma numa máquina. Quantas vezes nós colocamos doença nos pássaros? Porque eles abrem o bico. Mas aí você vai ver o que você dá para ele comer. Girassol, alpiste, cânhamo, dá um monte de porcaria. E isso pode ficar agarrado na garganta do pássaro, a ponto de vez em quando você vê ele fazendo assim, ó. Isso não é doença. Agora quando você vê o passarinho fazendo assim, ó. Respirando forte, aí é doença. E o que causou essa doença? Local abafado, local escuro, local apertado, local quente demais. Corre para comprar um remédio. Mas por que não resolve essa situação primeiro? Por que a gente não resolve essa situação primeiro? Seu mansarrão é bom. Seu mansarrão já está cantando de madrugada, seu mansarrão já está cantando amanhecendo o dia, mas o que você quer mais?
Você quer saber quando ele vai cantar. Tem gente que já está botando na baderna. Tem trinca-ferro no Brasil aí que já está arrebentando, quebrando tudo. E se eu fosse vocês, eu embarcava também, botava o meu. Mas tem uma coisa, quando chegar no dia 22 de setembro, não procure solução para problemas que vocês criaram. Tá aqui, ó. Virado giraia. Eu não deixo ele ver o outro. E não deixo ele perto. Cada um dos três estão separados. Um está cantando muito num lugar, o outro está cantando mais ou menos, e esse daqui não pode escutar nenhum dos outros, porque se escutar ele vira um veneno. Eu poderia, com 3 trinca-ferro, estar colocando uma baderninha, porque eles já estão tudo bonito de pena, já está tudo diferenciado. Mas vocês me veem dar esse exemplo? Vocês me veem dar esse exemplo? Não. Então, quando seu passarinho estiver fazendo um certo barulho, certo grito, quando seu trinca-ferro estiver fazendo um certo macheado, você não se incomode com isso, não. Você tem que entender que isso daí é do pássaro. É como se ele estivesse resmungando, é como se ele estivesse balbuciando algumas palavras, mas no estilo dele. Sabe quando você está andando, conversando sozinho? Eu converso sozinho, converso comigo, converso com meus pássaros. A minha esposa, às vezes, ela fala desse homem, está conversando sozinho? Para mim, não. Tem sempre alguém, eu estou conversando sempre com alguém. Eu estou conversando comigo mesmo, com a minha própria consciência. Tem gente que conversa com trinca-ferro, tem gente que conversa com as flores, com as plantas. O trinca-ferro também é a mesma coisa. Às vezes ele está enfesado, ele começa... Pitch, 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 pitch. Aí daqui a pouco ele começa. E aí tem gente que se preocupa com o piado, com o roncado do passarinho, com o chiado do passarinho. Algumas coisas que eu tenho que dizer aqui nesse vídeo para você, que você tem que se preocupar, e se isso estiver acontecendo, é porque a vida que você está tendo com o seu pássaro não é a melhor vida. É toda vez quando você chega perto da gaiola, ele arrepia o topete. Saiba muito bem que esse pássaro tem medo de você, que esse pássaro não te respeita, que esse pássaro não sabe quem você é. JH, mas eu tenho ele há 8 meses, mas ele não te respeita. Toda vez que você chega, ele está cantando, ele para de cantar, ele não te respeita, ele tem medo de você, ele desconhece você, ele não sabe quem você é. Então é por isso que todas as vezes que você chega e ele para de cantar, é como se ele estivesse fazendo, sabe o quê? É como se um estranho chegasse na minha casa e eu, sei lá, ficasse meio temeroso de quem ele possa ser, e eu estou ali arquitetando o que eu tenho que fazer. Você sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você, presta bastante atenção. A maioria das pessoas não entendem. Trinca-ferro não canta quando queremos. Trinca-ferro tem o dia de cantar, tem a hora de começar a cantar. JH, quando é que o trinca-ferro começa a cantar de verdade? Bom, para você que está com trinca-ferro sem cantar, a partir de setembro. De setembro a março de 2026, o trinca-ferro vai cantar muito. É primavera e verão, não é outono e inverno. É primavera e verão. Todas essas pessoas que você está vendo aí, com trinca-ferro, que poderia estar descansando e estão colocando em baderna, essas pessoas vão chorar amargarosamente quando chegar na hora da temporada, porque os trinca-ferros já estão tudo desgastado, abaixo da média, e você sabe o que eles vão fazer? Eles vão sair por aí procurando trinca-ferro para poder comprar, trinca-ferro para poder adquirir. E cadê aquele que você estava? Rapaz, eu passei para frente, estava sem dinheiro, aí eu passei para frente, porque na casa, quando a coisa aperta, o membro da família que tem que sofrer mais, na maioria das vezes, é o trinca-ferro, é o mansarrão. E se ele fosse membro da sua família, como qualquer membro da sua família que você não venderia ele também. Se o seu trinca-ferro dá esses sinais, se o seu trinca-ferro ele faz essas coisas, não se preocupe. Você tem uma máquina dentro de casa.
Agora está na hora de você vir para minha live, ver o meu vídeo, aprender e lapidar esse diamante.